Pare tudo o que você está fazendo agora. Não deslize, não pule, não minimize essa tela. Porque o que está prestes a acontecer aqui não é um vídeo comum, não é uma oração de rotina e não é mais um conteúdo espiritual que você vai ouvir enquanto faz outra coisa. Isso é uma convocação e você foi chamado para estar aqui neste exato segundo. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi curiosidade aleatória. Existe algo muito maior do que a lógica por trás da sua presença neste vídeo agora. E se você sentiu alguma coisa no momento em que esse título apareceu para você, se algo dentro de você disse, preciso ver isso, saiba, esse impulso não veio de você. Ele veio antes de você. Houve uma movimentação espiritual antes desse vídeo chegar até a sua tela. Uma disposição de força, de propósito e de intenção que preparou esse momento com antecedência. E agora você está aqui, no lugar certo, na hora certa, com a abertura interior necessária para que algo real aconteça. Mas preciso que você entenda uma coisa fundamental antes de continuarmos. O que vai acontecer aqui não é para quem quer apenas ouvir, é para quem está pronto para se posicionar. Existe uma diferença enorme entre assistir a um vídeo e entrar em um processo, entre ouvir palavras e ativar uma nova postura, entre pedir com esperança e decretar com autoridade. E é exatamente essa diferença que vai separar hoje as pessoas que saem daqui com algo novo dentro delas, daquelas que vão continuar no mesmo ciclo amanhã. Este vídeo não foi criado para emocionar você e te deixar do mesmo jeito. Foi criado para te reposicionar. Existe uma escassez que não é apenas financeira. Existe uma prisão que não tem grades visíveis. Existe um bloqueio que não aparece no extrato bancário, mas aparece no seu rosto quando o celular toca, no seu estômago quando você olha para a pilha de contas, na sua voz quando alguém pergunta como estão as coisas e você não sabe o que responder. E esse bloqueio tem uma causa que vai muito além do que você foi ensinado a enxergar. Mas tem também uma solução que vai muito além de uma simples oração de conforto. O que você vai receber aqui é um processo guiado de alinhamento espiritual, reposicionamento de identidade e ativação de autoridade interior. Um protocolo que começa hoje e que você vai consolidar nos próximos 3 dias. E ele começa agora. Com uma pergunta que quero que você leve a sério. E se o seu maior problema nunca tiver sido falta de fé, mas a forma como você tem se enxergado diante da provisão? Fique comigo, porque a resposta vai mudar tudo. Eu preciso falar sobre algo que vive dentro de você, mas que você nunca colocou em voz alta. Não porque não existe, mas porque nomear dói mais do que carregar em silêncio. Sabe aquele momento em que você está deitado de noite e o teto está escuro e a cabeça não para? Não é ansiedade genérica, é específica. É o nome da loja com parcela atrasada. É o valor exato que falta para fechar o mês. É a data que já passou e a conta que ainda não saiu. É um cálculo que você já fez 40 vezes e que não fecha em nenhuma das tentativas. E você fica ali, com os olhos abertos no escuro, enquanto todo mundo na casa dorme. Você conhece esse teto? Sabe aquele momento em que o celular vibra e você olha para o número antes de atender? E tem 1 segundo, só 1 segundo, em que você congela. Porque pode ser cobrança. Pode ser aquela voz profissional e fria do outro lado que diz o seu nome completo com uma formalidade que parece acusação. E você decide não atender. E desliga a tela. E o telefone fica ali na mesa como se fosse uma ameaça com vibração. E você sabe que vai precisar ligar de volta algum dia. Mas hoje não. Hoje você não tem forças para essa conversa. Sabe aquele momento no supermercado? Não o momento dramático do cartão recusado na fila, com todo mundo olhando, embora esse também exista e doa de um jeito que não se esquece fácil. Estou falando do momento antes disso. Momento em que você está no corredor e pega um produto, olha o preço
e devolve devagar na prateleira, tentando não parecer que está devolvendo, tentando parecer que mudou de ideia sobre o sabor, que não era esse mesmo que queria. Mas você queria, você só não podia. E sabe o que dói mais do que não poder? É fingir que não queria. Sabe aquele momento em que seu filho pediu alguma coisa? Uma coisa pequena. Uma coisa que qualquer pai ou qualquer mãe, em outra situação, compraria sem nem piscar. E você disse que ia ver, ou disse que não era o dia certo, ou inventou alguma razão que soasse menos como não tenho dinheiro do que realmente era. E a criança aceitou, porque criança confia. E você viu nos olhos dela que ela aceitou sem entender completamente por quê. E aquilo não saiu do seu peito até hoje. Eu sei que você não fala sobre isso. Falar parece confirmar. E enquanto não confirma, existe uma parte de você que ainda acredita que vai mudar antes que a situação fique séria demais. Antes que alguém perceba o tamanho real do que está acontecendo. Antes que a vergonha que você carrega internamente precise ser explicada para alguém que você ama. Mas eu preciso que você ouça isso agora. O que você tem sentido não é o sinal de que você falhou. É o sinal de que você foi colocado em uma posição que não é a sua. E posição errada gera pressão. Sempre, para todo mundo, sem exceção. A questão não é se você vai conseguir suportar essa pressão indefinidamente. A questão é se você vai entender de onde ela vem antes que ela consuma mais de você do que já consumiu. Eu quero que você preste atenção em algo que provavelmente nunca foi descrito para você dessa forma. A escassez crônica não dói apenas no bolso. Ela dói na postura. Existe uma forma específica de andar que as pessoas em dificuldade financeira prolongada desenvolvem. Não é física necessariamente, é interior. É uma espécie de encolhimento permanente, um não ocupar espaço demais, um não pedir muito, um não esperar muito para não se decepcionar, um agradece por qualquer coisa, porque qualquer coisa é melhor do que nada. E esse encolhimento vai tomando conta de áreas que não têm nada a ver com dinheiro. Você começa a se encolher em conversas, a não dar opinião quando poderia, a não propor quando deveria, a não tentar quando a oportunidade aparece, porque alguma coisa lá dentro diz que não é para você, que não vai dar certo, que os outros têm mais sorte, que você sempre fica de fora quando a vez chega. Isso não é humildade. É escassez de identidade. E é mais perigosa do que a escassez financeira, porque você nem sempre percebe que está acontecendo. O dinheiro em falta, você consegue ver no extrato. A identidade em falta é mais silenciosa. Ela opera nas suas decisões, nas suas hesitações, no jeito como você fala sobre você mesmo quando ninguém está olhando. No jeito como você responde quando alguém te pergunta o que você quer de verdade para a sua vida. Existe outra coisa que a escassez prolongada faz que é ainda mais devastadora espiritualmente. Ela distorce a forma como você enxerga a relação entre você e Deus. Quando você vive em carência por tempo suficiente, você começa a operar a partir de uma suposição que nunca foi verdade, mas que parece cada vez mais real. A suposição de que existe uma fila e que você está sempre perto do final dela, que os outros recebem primeiro, que os outros têm favor mais fácil, que para você é sempre mais difícil, mais demorado, mais complicado, que sua oração precisa ser mais intensa para ter o mesmo efeito que a oração do vizinho tem com metade do esforço. Essa suposição é uma mentira, mas ela se instalou tão fundo e há tanto tempo que não parece mais mentira. Parece experiência. E combater experiência acumulada com argumento lógico não funciona. O único jeito de sair dessa suposição é trocar a posição de onde você opera. Porque enquanto você estiver na posição de quem está na fila esperando ser chamado, a sua experiência vai continuar confirmando que a espera é longa.
Mas quando você entende que nunca esteve na fila, porque a sua posição é outra completamente, tudo que você interpreta sobre a sua situação muda. A mesa já está posta. Você estava na fila da porta de trás, quando a porta da frente estava aberta com o seu nome. E agora chegou o momento de trocar de porta. Eu quero que você faça algo agora, não depois. Não quando terminar de ouvir. Agora. Desça até os comentários e escreva o seu primeiro nome, só o seu primeiro nome, sem explicação, sem texto longo, sem hashtag. Só o nome que as pessoas que te amam usam quando precisam de você de verdade. Eu sei que parece simples demais para ser importante, mas eu preciso que você entenda o que está acontecendo nesse gesto antes de subestimá-lo. Desde os primeiros registros da história humana, em todas as tradições espirituais profundas, em todos os textos sagrados que sobreviveram ao tempo, existe um princípio que se repete com uma consistência impossível de ignorar. O nome não é apenas uma palavra. O nome é uma declaração de existência. Quando você escreve o seu nome, você não está apenas identificando quem você é. Você está afirmando que você está aqui, que você chegou, que você é real, presente e intencional nesse momento, que você não é mais um espectador passivo assistindo a vida acontecer à sua volta. Você está se posicionando, e posicionamento é tudo. Pense no seguinte: quando alguém está em um tribunal e precisa que a sua causa seja ouvida, a primeira coisa que acontece é a identificação. O nome é dito em voz alta. O nome é registrado. O nome marca a presença oficial de alguém que veio para receber o que é seu por direito. O mesmo princípio opera no plano espiritual. Escrever o seu nome aqui, neste espaço, neste momento, é a sua declaração oficial de que você chegou, de que você está presente, de que você não está apenas observando de longe a possibilidade de mudança. Você está entrando nela, não como pedinte, como alguém que tem nome, que tem endereço, que tem identidade, que tem direito. Existe algo que acontece internamente quando uma pessoa faz um gesto público de intenção. Um micro compromisso que o cérebro registra de forma diferente de um pensamento privado. Quando você só pensa, quero mudar, é abstrato. Quando você age, mesmo que seja um gesto pequeno, você cria um registro, uma âncora, um ponto de partida real. O seu nome nos comentários é esse ponto de partida. É o momento em que você para de ser anônimo no seu próprio processo de transformação. É o momento em que você diz, sem palavras longas, sem discurso elaborado, apenas com a força do seu próprio nome: eu estou aqui, eu estou presente e eu estou pronto para o que vem a seguir. E tem algo mais. Milhares de pessoas estão assistindo a esse vídeo. Pessoas que carregam o mesmo peso que você, que passaram pelas mesmas noites sem dormir, que conhecem aquele aperto no peito quando o mês não fecha, que entendem a vergonha silenciosa de viver abaixo do que sabem que poderiam ter. Quando você escreve o seu nome, você não está sozinho nesse gesto. Você está entrando em uma corrente de pessoas que decidiram parar de viver como vítimas da própria escassez e começaram a se posicionar como herdeiros de algo muito maior. E corrente de fé tem peso, corrente de intenção tem força, corrente de nomes reais, de pessoas reais, com dores reais e com coragem real de aparecer. Isso tem um poder que vai muito além do que qualquer algoritmo consegue calcular. Então faça isso agora, desça, escreva o seu nome, volte. Porque o próximo passo desse processo depende de você ter feito esse gesto primeiro. Ele é a sua assinatura de entrada. E o que vem depois do seu nome vai exigir que você esteja completamente presente. Porque agora eu vou te mostrar algo que a maioria das pessoas que vive em escassez nunca aprendeu. Algo que foi guardado nas entrelinhas dos textos mais antigos. Algo que os que prosperaram de verdade conhecem e praticam,
mas raramente ensinam de forma direta o código que está por trás de toda virada financeira real. E ele não está onde você provavelmente tem procurado. Eu preciso te contar algo que aprendi depois de muito tempo estudando os padrões de pessoas que saíram de ciclos profundos de escassez e entraram em uma realidade completamente diferente. Não estou falando de pessoas que tiveram sorte. Não estou falando de pessoas que receberam herança, que nasceram no lugar certo ou que conheceram a pessoa certa na hora certa. Estou falando de pessoas que estavam exatamente onde você está agora, com as contas acumuladas, com o nome negativado, com a sensação de que a virada nunca chegava, com a fé presente, mas a realidade teimando em não mudar. E em algum momento essas pessoas descobriram algo, não um truque, não uma fórmula mágica, não um atalho espiritual, uma lei, um princípio que opera com a mesma consistência da gravidade, que não escolhe favoritos, que não depende de merecimento subjetivo, que não funciona para alguns e falha para outros sem motivo. Um princípio que, quando você entende de verdade e começa a operar a partir dele, muda completamente a sua relação com a provisão. E esse princípio está escondido em um dos textos mais lidos da história da humanidade. Está no Salmo 23. Mas não da forma como você provavelmente aprendeu a ler esse salmo. A maioria das pessoas lê o Salmo 23 como um texto de conforto, como uma oração para momentos de medo, como uma promessa de que Deus está perto quando tudo parece distante. E Ele é tudo isso, mas Ele é muito mais do que isso. Existe uma estrutura nesse salmo que a maioria das pessoas nunca percebe porque lê as palavras sem entender o que está por trás delas. A primeira frase já carrega o código inteiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Leia de novo. Não, o Senhor será meu pastor se eu me comportar bem. Não, o Senhor pode ser meu pastor se eu merecer. Não espero que o Senhor seja meu pastor um dia. É uma declaração de estado presente, de realidade já estabelecida, de identidade já assumida. O Senhor é. Nada me faltará, não vai faltar, não pode faltar, não tem espaço para falta nessa declaração. E a pessoa que escreveu isso não era alguém que vivia em abundância confortável, sem conhecer escassez. Davi escreveu esse salmo depois de ter fugido de perseguição, depois de ter dormido em cavernas, depois de ter perdido amigos, depois de ter carregado culpa que poucos conseguiriam suportar. Ele não estava declarando o que sentia, ele estava declarando o que sabia. E existe uma diferença enorme entre declarar o que você sente e declarar o que você sabe. Quando você declara o que sente, você está no nível da emoção. E emoção oscila. Hoje você sente fé, amanhã você sente dúvida. Hoje você acredita, amanhã o extrato bancário chega e a fé some. Quando você declara o que você sabe, você está em outro nível completamente. Você está operando a partir de uma certeza que não depende da oscilação da sua realidade presente. Esse é o código. Não é sobre sentir que vai mudar. É sobre saber que a provisão já está disponível e se posicionar como alguém que tem acesso a ela. Mas tem uma segunda camada nesse salmo que é ainda mais poderosa e que quase ninguém identifica. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome, não por amor do seu desempenho, não por amor da sua consistência espiritual, não por amor dos seus feitos ou da sua história, por amor do nome. E aqui o princípio se aprofunda de uma forma que vai mudar a sua relação com o decreto, com a oração e com a sua própria identidade espiritual. O nome, no contexto bíblico, não é apenas uma identificação pessoal. O nome é a expressão do caráter, da essência e da autoridade de quem o carrega. Quando o texto diz que a provisão se move por amor do nome, está dizendo que ela se move porque existe uma fidelidade à própria natureza da fonte. Em termos práticos, isso significa o seguinte:
A provisão não está travada porque Deus esqueceu de você. Não está travada porque você pecou demais. Não está travada porque você não rezou o suficiente ou não foi à igreja na semana passada. A provisão está disponível porque a natureza da fonte é abundância. Sempre foi, sempre será. Independente do seu momento, do seu histórico ou da sua situação presente. O que está travado não é a provisão, é o seu acesso a ela. E o acesso não está travado por falta de fé emocional. Está travado por posicionamento incorreto. Você tem chegado à fonte como alguém que não tem certeza se tem direito de beber. E aí fica na beira, olhando a água, sentindo sede, orando para que alguém apareça e te dê permissão. Mas a permissão já existe. O que precisa mudar é a sua postura ao se aproximar. E tem uma terceira camada nesse salmo que completa o código de uma forma que vai fazer sentido imediato para tudo o que você tem vivido. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. Na presença dos meus adversários. Não depois que os adversários forem embora. Não quando a situação melhorar. Não quando as contas estiverem pagas e o nome estiver limpo e a vida estiver organizada. Na presença dos adversários. Isso significa que a mesa da provisão é preparada exatamente no meio da pressão, no meio da escassez, no meio das cobranças. No meio do ciclo que parece não ter fim, a provisão não espera a tempestade passar para se manifestar. Ela se manifesta dentro da tempestade, para quem está posicionado corretamente dentro dela. E posicionado corretamente significa uma coisa só. Sentado à mesa, não de pé na porta. Não ajoelhado no chão implorando para entrar, não esperando do lado de fora até merecer. Sentado, à mesa, como alguém que foi convidado, como alguém que pertence àquele lugar, como alguém que sabe que aquela mesa foi preparada especificamente para ele. Esse é o código escondido da prosperidade. Não é um segredo oculto de séculos que apenas os iniciados conhecem. É um princípio claro, presente em um dos textos mais acessíveis da história, que a maioria das pessoas lê sem realmente ver. E agora você viu. Mas ver não é suficiente. Ver muda a perspectiva. O que muda a realidade é a mudança de posição. E é exatamente isso que vamos fazer agora, porque chegou o momento em que você para de se enxergar como alguém que está esperando a provisão chegar. E começa a se enxergar como alguém que já tem um lugar à mesa. Eu preciso que você seja honesto consigo mesmo agora. Não comigo. Comigo você não precisa provar nada, mas consigo mesmo, nesse momento, com a porta fechada e a tela na sua frente, eu preciso que você seja completamente honesto. Como você tem se enxergado diante da provisão? Não estou perguntando o que você acredita teologicamente. Não estou perguntando o que você responderia se alguém fizesse essa pergunta em público. Estou perguntando o que acontece lá dentro, no silêncio, quando você pensa em dinheiro, em prosperidade, em abundância. Você se vê como alguém que tem direito a isso? Ou você se vê como alguém que torce para receber isso? Porque existe uma diferença que parece sutil, mas que muda absolutamente tudo. Torcer é a postura de quem está de fora. Ter direito é a postura de quem já pertence ao que está pedindo. E durante muito tempo, talvez anos, talvez décadas, você foi treinado a assumir a postura errada. Não por maldade de ninguém, não por conspiração, mas por um acúmulo de experiências, de palavras ouvidas, de situações vividas, de ciclos repetidos que foram esculpindo uma identidade que não é a sua, a identidade de quem carece. E essa identidade tem uma linguagem própria. É a linguagem de quem diz, se Deus quiser, quando na verdade está dizendo, provavelmente não vai acontecer comigo. É a linguagem de quem agradece pela sobrevivência, quando deveria estar recebendo abundância. É a linguagem de quem pede com vergonha, decreta com insegurança e acredita com reservas, porque foi decepcionado antes e aprendeu a se proteger da esperança.
Essa linguagem não é fé, é armadura emocional disfarçada de humildade espiritual. E ela precisa ser trocada agora, não amanhã, não quando a situação melhorar, não quando você sentir que merece mais. Agora. Porque a mudança de identidade não acontece depois da virada financeira. Ela é o que produz a virada financeira. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Existe uma história no livro de Lucas que a maioria das pessoas conhece, mas poucos entendem no nível que precisam entender. O filho que foi embora, gastou tudo, perdeu tudo e voltou para casa sem nada. Você conhece essa história. Mas presta atenção no que acontece no momento do retorno. O filho ainda estava longe quando o pai o viu. O pai não esperou ele chegar. O pai correu. E antes que o filho terminasse o discurso que havia preparado, o discurso de quem volta como servo porque não se sente mais digno de ser chamado filho, antes que esse discurso fosse concluído, o pai já havia dado ordens: manto, anel, sandálias, festa. O pai não perguntou o que o filho havia feito com a herança. Não exigiu prestação de contas, não impôs um período de prova antes de restaurar a posição. Ele restaurou a identidade primeiro, porque o pai sabia algo que o filho havia esquecido. A identidade de filho não é conquistada pelo comportamento, ela é dada pelo nascimento, ela é intrínseca, ela não some quando você erra. Ela não precisa ser reconquistada quando você volta. Ela só precisa ser reassumida, e é exatamente isso que está acontecendo aqui agora. Você não está aqui para conquistar uma posição que nunca foi sua. Você está aqui para reassumir uma posição que sempre foi sua, e que a escassez, o tempo, as decepções e as vozes erradas foram te convencendo a abandonar. E reassumir essa posição começa com uma decisão interior que ninguém pode tomar por você. A decisão de parar de se enxergar como pedinte. Pedinte pede com a cabeça baixa. Pedinte não tem certeza se vai receber. Pedinte aceita qualquer coisa porque qualquer coisa é melhor do que nada. Pedinte agradece pela sobra. Herdeiro chega com a cabeça erguida. Herdeiro não está pedindo um favor. Herdeiro está acessando o que já lhe pertence. Herdeiro não aceita a sobra porque sabe que a herança é completa. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa sentir isso para começar a operar a partir disso. Identidade não é um sentimento, é uma posição. Você pode estar com medo e ainda assim se posicionar como herdeiro. Você pode estar com dúvida e ainda assim falar com autoridade. Você pode ter o nome negativado, as contas atrasadas, a situação apertada, e ainda assim chegar diante da provisão não como alguém que implora, mas como alguém que acessa. Porque a sua situação presente não define a sua identidade espiritual. A sua identidade espiritual é o que vai redefinir a sua situação presente. E a transição entre essas duas posições não é um processo longo de anos de terapia e autoconhecimento. Ela começa com um gesto, com uma frase, com uma decisão tomada em voz alta de forma pública, que registra no seu interior e no espaço ao redor de você que algo mudou, que você não é mais quem estava sendo, que você assumiu o lugar que sempre foi seu. Eu quero que você faça isso agora. Desça nos comentários e escreva essa frase exatamente como ela está aqui. Eu não sou pedinte. Eu sou herdeiro. E a provisão responde à minha autoridade. Escreva isso. Não porque vai magicamente fazer dinheiro aparecer na sua conta em 30 segundos, mas porque cada vez que você declara algo com intenção real, você está reprogramando a narrativa interna que tem dirigido as suas decisões, as suas escolhas, a sua postura e a sua relação com a provisão há anos. Você está trocando a frequência de escassez para autoridade, de carência para pertencimento, de pedinte para herdeiro. E essa troca não é simbólica apenas. Ela é o começo real de tudo que vem depois.
Porque agora que você se reposicionou, agora que você assumiu o lugar que é seu, chegou o momento de usar a voz que vem com esse lugar. O momento do decreto. Não uma oração de desespero. Não um pedido com esperança frágil. Um decreto. Feito por alguém que sabe quem é, que sabe de onde fala, que sabe o que lhe pertence. E esse decreto vai ser diferente de tudo que você já fez antes, porque dessa vez você não vai estar pedindo de fora. Você vai estar acessando de dentro. Chegou o momento. Não o momento de ouvir mais uma explicação. Não o momento de absorver mais um conceito. Não o momento de concordar internamente e continuar do mesmo jeito. O momento de falar. Porque existe algo que acontece quando uma verdade que você carrega internamente encontra expressão em voz alta. Algo que não acontece apenas no pensamento, algo que não acontece apenas na emoção. Algo que só se completa quando a voz entra em movimento e as palavras saem do lugar do silêncio e assumem presença real no espaço ao seu redor. Decreto não é desejo expresso em voz alta. Decreto é autoridade assumindo posição. E você acabou de passar os últimos minutos sendo reposicionado para fazer exatamente isso. Então, antes de começar, eu preciso que você faça uma coisa. Pare o que estiver fazendo com as mãos. Sente-se com a coluna ereta se puder. Respire fundo uma vez. Não para relaxar, para chegar. Para estar completamente presente nesse momento, porque o que vai sair da sua boca agora não vai ser repetição automática de palavras bonitas. Vai ser você, consciente, intencional e posicionado como herdeiro, falando para a sua realidade o que ela precisa ouvir. Vamos começar. Eu decreto hoje que a escassez não é o meu destino. Não foi ontem, não é hoje e não será amanhã. Eu não sou produto das minhas dívidas, não sou definido pelo que falta. Não sou o nome negativado, a conta no vermelho, a parcela atrasada ou a cobrança que eu evitei atender. Eu sou herdeiro de provisão, e provisão é a natureza da fonte da qual eu vim. Eu decreto que todo bloqueio financeiro que operou na minha vida a partir de mentalidade errada, de postura de carência, de identidade de pedinte, está sendo desativado agora, neste momento, nesta decisão, não por mérito conquistado, mas por posição assumida. Eu me sento à mesa que foi preparada para mim, não do lado de fora esperando permissão, não ajoelhado no chão pedindo migalha, à mesa, como alguém que foi chamado, como alguém que pertence, como alguém que tem nome registrado naquele lugar. Eu decreto que a porta financeira que estava fechada para mim começa a se mover agora. Não porque eu finalmente mereço, mas porque eu finalmente me posicionei corretamente para receber o que sempre foi preparado para mim. Eu falo para a dívida, você não define quem eu sou. Eu falo para a escassez, o seu tempo na minha vida chegou ao fim. Eu falo para o medo que aparece quando o celular toca. Você não tem mais autoridade sobre mim. Eu falo para a vergonha que me acompanhou em silêncio por tanto tempo. Você foi construída em cima de uma identidade que eu acabei de trocar. Eu não sou mais quem estava sendo. Eu assumo hoje, de forma consciente e pública, a posição de herdeiro. Herdeiro de provisão, herdeiro de abundância, herdeiro de paz financeira. Herdeiro de portas abertas, de oportunidades alinhadas, de recursos que chegam nos momentos certos, pelas mãos certas, pelos caminhos certos. Eu decreto que o alinhamento financeiro que eu preciso está em movimento agora, não em algum dia indefinido no futuro. Agora, porque o decreto do herdeiro não opera no tempo da dúvida, ele opera no tempo da autoridade. E eu estou nesse tempo agora. Eu decreto que a minha mentalidade está sendo renovada nesse processo, que a forma como eu enxergo o dinheiro está mudando, que a forma como eu me relaciono com a provisão está mudando, que a forma como eu falo, como eu decido, como eu me posiciono diante das oportunidades está mudando, de dentro para fora.
não como performance externa, não como discurso que eu repito sem acreditar, mas como transformação real que começa no ponto mais profundo da minha identidade e vai se expandindo para cada área da minha vida financeira. Eu decreto paz no lugar onde a ansiedade montou acampamento, no lugar onde você ficava acordado de madrugada, calculando o que não fecha, no lugar onde o estômago virava quando o celular tocava, no lugar onde a vergonha morava silenciosa, enquanto você fingia para todo mundo que estava tudo bem. Eu decreto clareza no lugar da confusão financeira que tem te feito tomar decisões a partir do medo, em vez de tomar decisões a partir da autoridade. Eu decreto movimento no lugar onde tudo estava parado. Oportunidades que estavam passando sem te ver, portas que estavam fechadas, não por bloqueio divino, mas por posicionamento errado. Eu decreto que o meu nome está registrado no lugar da provisão, não no lugar da escassez. E esse decreto não é frágil como o sentimento de domingo de manhã que some na segunda quando a conta chega. É estrutural como fundação, porque não saiu de um momento de emoção, saiu de uma mudança de posição. E posição não oscila com emoção. Posição é sustentada por decisão. Eu decreto que a escassez morreu para mim hoje. Não porque a conta bancária mudou agora, mas porque eu mudei agora. E quando o interior muda de verdade, o exterior não consegue permanecer o mesmo por muito tempo. Agora eu preciso que você faça algo. Desça nos comentários e escreva uma única palavra, a palavra que representa o que você está recebendo hoje. O que esse decreto está ativando na sua vida, o que você está assumindo nesse momento. Pode ser uma dessas, ou pode ser a que surgir dentro de você. Alinhado, recebido, em paz, herdeiro, quitado. Escreva a sua palavra, porque essa palavra é o seu selo pessoal nesse processo. É o registro do momento em que você parou de ser apenas espectador da sua própria transformação e se tornou participante ativo dela. E esse registro importa, não apenas como engajamento, não apenas como comentário em um vídeo, como âncora. Toda vez que a dúvida voltar, toda vez que a situação pressionar, toda vez que a antiga identidade tentar recuperar o espaço que ela perdeu hoje, você vai poder voltar aqui, ver a sua própria palavra escrita com a sua própria intenção e lembrar do momento em que você decidiu ser diferente. Escreva agora, e quando você voltar, tem mais um passo nesse processo que a maioria das pessoas ignora e que é exatamente o que separa os que mantêm a virada dos que voltam ao ciclo. Mas antes desse passo, eu preciso que você faça algo concreto com o que acabou de receber, porque decreto sem selo se dissolve. E chegou o momento de selar. Existe um princípio que aparece em todas as culturas, em todas as tradições espirituais profundas, em todos os processos de transformação real que sobreviveram ao tempo. O princípio do selo. Nenhum acordo importante da história humana foi concluído apenas com palavras. Nenhum pacto de peso ficou suspenso no ar como intenção indefinida. Em algum momento, sempre, um gesto concreto foi feito para marcar que aquilo era real, que aquilo tinha peso, que aquilo não era apenas conversa, um anel trocado, uma assinatura, um aperto de mão diante de testemunhas, um nome registrado em um livro, um gesto físico que ancorava no mundo material o que havia sido acordado no nível da intenção. O selo não cria o acordo. Ele confirma que o acordo foi levado a sério. E o que você fez até aqui, o posicionamento que você assumiu, o decreto que você fez, a palavra que você escreveu nos comentários, tudo isso tem peso real, mas precisa ser selado, precisa ser marcado, precisa ser confirmado com um gesto que diga ao seu interior e ao espaço ao seu redor que isso não foi apenas um momento emocional que vai evaporar quando o vídeo terminar, que algo mudou de verdade. E o selamento acontece em 3 camadas. A primeira camada é a camada do reconhecimento. Você chegou até aqui,
Não pulou, não minimizou, não ficou com o vídeo tocando em segundo plano enquanto fazia outra coisa. Você esteve presente, você ouviu, você se posicionou, você decretou. Isso não é trivial. A maioria das pessoas que começa esse tipo de processo não chega até esse ponto. Elas pulam para o final. Elas querem o resultado sem o processo. Elas querem a colheita sem o plantio. Elas querem a mesa posta sem ter passado pelo reposicionamento que torna a pessoa pronta para sentar nela e receber sem desperdiçar o que chega. Você chegou até aqui. Isso já é um diferencial. E o primeiro gesto do selamento é reconhecer isso. Diga isso para si mesmo agora, em voz alta ou em pensamento firme. Eu cheguei até aqui porque estou pronto para o que vem depois. A segunda camada é a camada do compromisso público. Tem algo que eu preciso te pedir nesse momento e que vai parecer pequeno demais para a importância que tem. Clique no like desse vídeo agora. Eu sei que parece uma solicitação técnica de canal. Eu sei que parece que estou pedindo engajamento para o algoritmo. E sim, isso ajuda o canal a continuar existindo e a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. Mas eu quero que você entenda o que esse gesto significa no nível do processo que você está vivendo agora. Curtir esse vídeo é o seu carimbo. É o gesto físico, concreto e registrado que diz que você esteve aqui, que você participou, que você não apenas consumiu conteúdo, mas entrou em um processo. Que esse momento foi real para você e não apenas mais um vídeo que passou pela sua tela e sumiu. O carimbo não é para mim, é para você. É o registro material de uma decisão espiritual e interior que você tomou hoje. E existe algo que acontece psicologicamente quando você faz um gesto público de compromisso. O cérebro registra de forma diferente. A decisão ganha peso. O processo se torna mais real. A probabilidade de você manter o que começou hoje aumenta significativamente quando você marcou que isso aconteceu. Então clique no like agora, não como favor para o canal, como selo para você mesmo. A terceira camada é a camada da permanência, e essa é a mais importante das três. Existe uma diferença entre uma pessoa que passa por uma experiência de transformação e uma pessoa que constrói uma vida de transformação. A primeira tem momentos, a segunda tem trajetória. A primeira se emociona, decreta, sente que mudou, sai do vídeo com esperança e 2 semanas depois está exatamente no mesmo lugar, porque o ambiente, as pressões e os velhos padrões foram mais consistentes do que o momento de decisão. A segunda entende que transformação real é construída em camadas, que cada vez que você volta, você consolida, que cada vez que você reafirma a nova identidade, ela fica mais sólida, que cada vez que você decreta a partir do lugar do herdeiro, em vez do lugar do pedinte, o novo padrão se fortalece e o antigo enfraquece. E para construir essa trajetória, você precisa de um ambiente que sustente o processo. Por isso, eu preciso que você se inscreva no canal agora, não para aumentar número de inscritos, para se manter dentro do processo. Porque o que aconteceu aqui hoje não termina quando esse vídeo terminar. Ele continua, ele se aprofunda, ele se expande, ele vai exigir que você volte, que você ouça novamente, que você adicione camadas ao que foi construído aqui. E se você não estiver inscrito, você pode perder o próximo passo. Pode perder a continuidade, que é exatamente o que separa os que mantêm a virada dos que voltam ao ponto de partida. Então, faça isso agora. Like, inscrição. Se já for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma parte desse processo. Esses 2 gestos são o seu selamento público, são a sua declaração de que você não está apenas visitando essa possibilidade, você está se estabelecendo nela. E estabelecer significa criar raiz, criar presença, criar consistência.
Porque a provisão que você está ativando não vai chegar como um raio em um dia de sol. Ela vai chegar pela porta da consistência, pela janela da nova identidade sendo mantida dia após dia, pelo caminho da mentalidade que foi plantada aqui e que precisa ser regada até produzir fruto visível. E você vai precisar estar dentro desse processo para que isso aconteça. Agora os 3 selos foram dados. Você se reconheceu, você se comprometeu, você se estabeleceu. O decreto está selado, mas o processo ainda não está completo. Porque existe uma experiência que pouquíssimas pessoas permitem para si mesmas quando estão no meio de pressão financeira. A experiência de visualizar. Não como escapismo, não como fantasia de quem quer fugir da realidade, como exercício deliberado de autoridade, como prática de quem sabe que o interior precede o exterior, como ferramenta de quem entende que a realidade que você ocupa amanhã começa a ser construída na sua mente hoje. E eu vou te guiar por essa experiência agora. Eu preciso que você faça algo diferente agora. Não vou te pedir para pensar, não vou te pedir para analisar, não vou te pedir para concordar ou discordar com nenhum conceito. Vou te pedir para ver, para usar a faculdade mais poderosa que você tem e que provavelmente tem usado contra si mesmo há muito tempo sem perceber, a imaginação. A maioria das pessoas que vivem em escassez crônica usa a imaginação de forma constante, mas usa para o lado errado. Fica imaginando o pior cenário, fica visualizando a cobrança chegando, fica construindo mentalmente a cena da humilhação que ainda não aconteceu, mas que o medo garante que vai acontecer. Fica ensaiando conversas difíceis, situações constrangedoras, momentos de fracasso que o cérebro vai preparando como se preparar fosse proteger. Isso não é precaução, é criação invertida. Você está usando a mesma ferramenta que constrói realidades para construir prisões. E agora, vamos usar essa ferramenta da forma correta. Feche os olhos se puder. Se não puder, olha para um ponto fixo e deixa o campo visual perder o foco. Respira fundo uma vez e entra comigo nessa imagem. É manhã. Você abre os olhos e o primeiro pensamento não é a lista de problemas. É silêncio. Não o silêncio de quem está com medo de pensar. O silêncio de quem não tem urgência de ansiedade para resolver nos primeiros 10 segundos do dia. Você fica parado por um momento só sentindo esse silêncio e percebe que esquecia como ele era. Você pega o celular, mas desta vez o gesto é diferente. A mão não treme, o estômago não vira. Você abre o aplicativo do banco com a naturalidade de quem não está esperando confirmação de catástrofe. E o que você vê te faz parar, não de susto, de reconhecimento, como se uma parte de você soubesse que aquilo estava vindo e ficou esperando o momento de confirmar. Você lê o número, lê de novo, e algo dentro de você, não euforia, não gritaria, algo mais profundo e mais quieto do que isso, algo que parece paz com peso, simplesmente diz, chegou. Você coloca o celular de lado e vai até a cozinha. E abre a geladeira sem fazer conta. Esse detalhe parece pequeno, mas você sabe o quanto não é. Você sabe há quanto tempo, cada vez que abria aquela porta, existia um cálculo automático acontecendo no fundo da sua cabeça. Quanto custou? Se vai durar? Se tem suficiente para o final de semana? Agora a porta da geladeira é só uma porta de geladeira. Você prepara alguma coisa, simples, não extravagante, suficiente com paz. E senta, e alguém que você ama entra na mesma sala. Pode ser seu filho, sua filha, seu cônjuge, sua mãe. Essa pessoa olha para você e faz uma pergunta que não tem nada a ver com dinheiro. Pergunta sobre o dia, sobre alguma coisa pequena, sobre qualquer coisa comum, e você responde inteiro, não com metade da atenção enquanto a outra metade está nas contas. Inteiro. E a pessoa percebe, mesmo sem saber nomear, que você está diferente, mais presente, mais você.
E nesse momento você percebe que o que a escassez te roubou não foi só dinheiro, foi presença. Foi a capacidade de estar completamente onde você está, sem que uma camada de ansiedade financeira estivesse sempre ocupando espaço no seu interior. E agora esse espaço está livre. Deixa essa imagem entrar fundo, não como fantasia que você vai largar quando o vídeo terminar, como semente. Porque o que você acabou de experimentar, mesmo que por alguns segundos, mesmo que apenas como imagem mental, não foi invenção, foi antecipação. Foi o seu interior tocando uma frequência que ainda não se manifestou completamente no exterior, mas que já existe como possibilidade real, como destino disponível, como mesa já preparada que está esperando você sentar com a postura certa. E você acabou de sentar. Agora eu preciso que você faça mais uma coisa antes de continuarmos. Desça nos comentários e escreva o que você viu nessa visualização. Não precisa ser longo. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser a descrição de um momento específico que apareceu para você quando você fechou os olhos. Escreva o que você viu. Porque ao escrever, você está tirando a imagem do campo da fantasia e colocando no campo da intenção declarada. E intenção declarada tem um peso diferente de sonho silencioso. Escreva. E quando você voltar, tem um passo que vai confirmar tudo o que aconteceu até aqui. Você chegou em um ponto que poucas pessoas alcançam. Não porque o caminho até aqui foi longo demais, mas porque a maioria das pessoas desiste antes de chegar aqui. Pula etapas, quer o resultado sem o processo, quer a colheita sem ter passado pelo plantio. Você ficou, e ficar tem um significado que vai além da persistência. Ficar significa que algo dentro de você reconheceu que esse processo era real. Que não era mais um conteúdo para consumir e descartar, que havia algo acontecendo aqui que merecia a sua presença completa. Você estava certo. E agora chegou o momento da confirmação. Em todo o processo espiritual sério, em todo rito de passagem, em toda transição de identidade que foi levada a sério ao longo da história humana, existe um momento específico que marca a conclusão de uma fase e a entrada em outra. Não o começo do processo, não o meio. O momento de confirmação. O momento em que você olha para tudo o que aconteceu e diz, recebi, não vou receber, não espero receber, não torço para receber. Recebi. Tempo presente de quem já está posicionado dentro da realidade, que ainda está se manifestando no exterior, mas que já foi estabelecida no interior. E essa distinção de tempo verbal não é detalhe gramatical. É a diferença entre fé e esperança frágil. Esperança frágil vive no futuro. Ela diz, vai acontecer, com a insegurança de quem não tem certeza. Ela está sempre adiando a chegada para um momento que nunca parece chegar completamente. Fé de autoridade vive no presente. Ela diz, está acontecendo com a firmeza de quem sabe que o que foi decretado está em movimento, que o que foi posicionado está sendo respondido, que o que foi selado está sendo honrado. E a palavra de confirmação é a expressão verbal dessa fé de autoridade. Ela é simples, mas a simplicidade dela não diminui o peso dela. Na verdade, a simplicidade é exatamente o que dá a ela poder. Porque quando você precisa de muitas palavras para convencer alguém de algo, é porque você mesmo ainda não está completamente convencido. Mas quando você fala uma única palavra com inteireza, com presença, com o peso de tudo o que aconteceu antes dela, essa palavra carrega mais força do que um discurso inteiro feito com insegurança. Então eu quero que você escolha a sua palavra de confirmação agora. Vou te dar algumas opções. Não para que você escolha a que soa melhor, mas para que você escolha a que ressoa mais fundo, a que quando você lê, algo dentro de você diz, sim, recebido.
para quem está confirmando que o processo foi real e que o que foi ativado aqui está sendo recebido agora. Alinhado. Para quem está confirmando que algo se reorganizou por dentro, que a posição mudou, que a frequência mudou, que o interior está em alinhamento com a provisão que está vindo, quitado. Para quem está confirmando que a dívida espiritual e emocional da escassez foi paga, que o ciclo foi encerrado, que a conta que a vida estava cobrando de uma identidade errada foi quitada quando a identidade certa foi assumida, em paz. Para quem está confirmando que a ansiedade perdeu o trono, que o medo de cobranças, de números, de situações financeiras não tem mais a mesma autoridade sobre o seu interior que tinha antes. Herdeiro, para quem está confirmando a nova identidade, que a transição de pedinte para herdeiro não foi apenas conceitual, que foi real, que ficou. Qualquer uma dessas palavras é válida. Ou pode ser uma palavra diferente que surgiu dentro de você enquanto eu falava. Uma palavra que não está nessa lista, mas que representa exatamente o que você está confirmando nesse momento. A palavra certa é a que vem de dentro, não a que soa mais espiritual, não a que você acha que eu quero ouvir, não a que parece mais adequada para um comentário público. A que é sua. A que, quando você a diz ou a escreve, você sente que ela está descrevendo algo que realmente aconteceu por dentro de você nesse processo. Desça nos comentários agora e escreva essa palavra. Uma palavra. Com intenção, com presença, com o peso de herdeiro que você assumiu. Escreva ela como alguém que está colocando o ponto final de um capítulo e a letra maiúscula do próximo. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O capítulo da escassez como identidade está recebendo o seu ponto final. O capítulo da provisão como realidade assumida está recebendo a sua letra maiúscula. E a sua palavra é a virada de página. Agora existe algo que precisa ser dito sobre o que acontece depois dessa palavra. Porque um dos maiores erros que pessoas que passam por experiências de transformação cometem é achar que o processo termina com a experiência, que basta ter o momento, ter a emoção, ter o decreto, ter a visualização, ter a palavra de confirmação. E que depois disso a vida simplesmente reorganiza sozinha. Não funciona assim, não porque o processo foi falso, mas porque transformação real é construída em camadas, porque a nova identidade que você assumiu hoje vai ser testada, porque o ambiente ao seu redor não sabe que você mudou, porque as velhas pressões vão continuar chegando por um tempo, porque o mundo exterior demora mais para responder do que o interior demora para mudar. E nesse intervalo entre a mudança interior e a manifestação exterior, a maioria das pessoas desiste. Volta à antiga postura, volta ao antigo ciclo. Não porque a mudança não foi real, mas porque a consistência não foi mantida. E é exatamente por isso que o que vem agora é talvez o elemento mais estratégico de todo esse processo. O elemento que transforma um momento de transformação em uma trajetória de transformação. A lei da multiplicação. Eu preciso te contar algo sobre como a provisão se move. Não como teoria abstrata. Não como conceito espiritual bonito para ouvir e esquecer, como princípio operacional que muda concretamente a forma como você se relaciona com a abundância que está sendo ativada na sua vida. Existe uma lei que aparece em praticamente todas as tradições de sabedoria que sobreviveram ao tempo, em culturas diferentes, em épocas diferentes, em linguagens diferentes. Mas o princípio é sempre o mesmo. O que você retém, estagna. O que você libera, multiplica. Não estou falando de um princípio financeiro de investimento, estou falando de algo muito mais fundamental, de uma lei que opera no nível da energia, da intenção e do posicionamento espiritual. Quando alguém recebe algo valioso e guarda só para si, cria um ambiente de acúmulo sem movimento. E acúmulo sem movimento
apodrece. A água que não flui estagna. O talento que não é usado atrofia. A bênção que não circula perde a força. Mas quando alguém recebe algo valioso e imediatamente pensa em quem mais pode se beneficiar disso, cria um ambiente de fluxo. E fluxo atrai mais fluxo. Movimento gera movimento. Semeadura prepara terreno para a colheita. Você passou os últimos minutos recebendo algo, não apenas informação, não apenas conteúdo motivacional. Recebeu reposicionamento, recebeu decreto, recebeu nova identidade, recebeu visualização de uma realidade que é sua por direito. Recebeu palavra de confirmação que selou o processo. Tudo isso tem valor real. E agora chegou o momento de você perguntar para si mesmo: quem na minha vida está exatamente onde eu estava no começo desse vídeo? Pensa por um momento. Não precisa ser difícil. O rosto de alguém já apareceu na sua mente enquanto você ouvia esse processo. Alguém que você sabe que está carregando o mesmo peso, que conhece aquela vergonha silenciosa, que vive aquela ansiedade quando o celular toca, que passou por aquelas noites calculando o que não fecha. Alguém que precisa ouvir que a escassez não é o destino dela. Que precisa entender que a posição que ela assumiu não é a posição que lhe pertence. Que precisa passar pelo mesmo processo de reposicionamento que você passou aqui. Eu preciso que você pense nessa pessoa agora. E eu preciso que você compartilhe esse vídeo com ela. Não porque eu preciso de visualizações, não porque o canal precisa crescer, mas porque você acabou de entender algo que essa pessoa ainda não sabe. E guardar esse entendimento só para si é exatamente o oposto do que a lei da multiplicação exige de quem quer que a provisão continue se movendo. Semeadura é o ato de colocar em movimento o que você recebeu. Quando você compartilha esse vídeo, você está semeando possibilidade de transformação na vida de alguém que você ama. Está semeando esperança onde havia resignação. Está semeando reposicionamento onde havia identidade equivocada. Está semeando o decreto de herdeiro onde havia o discurso de pedinte. E essa semeadura tem retorno, não como transação, não como comércio espiritual, onde você faz algo bom esperando receber algo em troca de forma automática e calculada. Como princípio de fluxo. Quem semeia, cria movimento. Quem cria movimento, permanece no fluxo. Quem permanece no fluxo, está no caminho por onde a provisão se move. É simples assim. E o número 7 tem um peso especial nesse gesto. 7 é o número da completude em praticamente todas as tradições espirituais profundas. 7 dias da criação, 7 selos, 7 velas, 7 voltas. O 7 aparece repetidamente como o número que marca a conclusão de um ciclo e a abertura de outro. Compartilhar com 7 pessoas não é superstição, é intenção deliberada de completar um ciclo de semeadura, de dizer conscientemente que você não está guardando essa mensagem, que você está deixando ela fluir através de você para as pessoas ao seu redor que precisam dela. Pensa nas 7 pessoas agora. Podem ser pessoas da sua família, podem ser amigos próximos, podem ser conhecidos que você sabe que estão passando por dificuldades financeiras. Podem ser pessoas em grupos de mensagens que você participa. Podem ser pessoas que você viu recentemente e que estavam claramente carregando o peso da escassez. Não precisa ser uma lista perfeita. Precisa ser uma lista intencional. 7 pessoas para quem você vai enviar esse vídeo hoje. Não amanhã, não quando lembrar. Hoje, porque a semeadura feita no calor do momento do processo tem um peso diferente da semeadura feita quando a emoção já esfriou e a rotina voltou. Faça isso agora, antes de sair desse vídeo. Pega o link, pensa nas 7 pessoas, envia, e enquanto você envia, diz internamente para cada pessoa que recebe: isso que eu recebi, eu estou passando para você. Porque você também merece saber que a escassez não é o seu destino.
Esse gesto simples tem um poder desproporcional ao tamanho do esforço que exige, porque você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Está colocando em circulação o que recebeu, o que ativa a lei da multiplicação na sua própria vida. E está sendo o instrumento pelo qual outra pessoa vai encontrar o processo que você acabou de viver. Não existe ato de generosidade mais alinhado com a mentalidade de herdeiro do que esse. Pedinte guarda para si porque tem medo de que não haja suficiente para todos. Herdeiro compartilha porque sabe que a fonte não tem limite e que dividir a abundância não diminui a própria porção. E ao compartilhar, você está praticando, em ação concreta, a identidade que assumiu em decreto. Você está sendo herdeiro, não apenas falando sobre isso, sendo. Mas existe ainda uma última camada nesse processo. A camada que vai determinar se o que aconteceu aqui hoje ficou. Se virou trajetória ou se ficou apenas como memória de um momento bom. E essa camada tem a ver com algo que parece simples, mas que é, na prática, o que mais diferencia as pessoas que mantêm a virada das que voltam ao ciclo. A consistência deliberada dos próximos 3 dias. Chegamos ao momento mais decisivo de todo esse processo, não o mais emocional, não o mais intenso, o mais decisivo. Porque tudo que aconteceu até aqui, o reposicionamento, o decreto, o selamento, a visualização, a palavra de confirmação, a semeadura, tudo isso tem valor real e inegável. Mas esse valor só se consolida com o que você vai fazer nos próximos 3 dias. E eu preciso que você entenda o porquê antes de te dizer o que fazer. Eu preciso que você entenda algo sobre o que vai acontecer nas próximas horas. Não amanhã, nas próximas horas. Quando esse vídeo terminar e você fechar a tela, a realidade vai estar exatamente igual a antes. As mesmas contas, o mesmo extrato, o mesmo celular com os mesmos números desconhecidos que você ainda vai precisar ligar de volta. E vai ter um momento, provavelmente antes de dormir, ou logo cedo amanhã, quando a rotina pegar você, antes que você marque sua posição, em que uma voz vai dizer: foi só um vídeo. Eu preciso que você esteja preparado para esse momento, porque ele vai acontecer. Não talvez, vai. E o que você fizer nesse momento vai determinar se o que aconteceu aqui hoje fica ou dissolve. Transformação real não é evento, é processo. E processo precisa de estrutura para se consolidar. Por isso, os 3 dias não são sugestão motivacional. São a diferença entre plantar uma semente em terra boa e pisá-la logo depois. A semente foi plantada aqui. Os 3 dias são o período em que você não pisa nela, em que você protege, rega e deixa criar raiz antes de exigir fruto. E cada dia tem uma função que não pode ser trocada nem pulada sem custo real para o processo. O primeiro dia é o dia em que você firma o que escorrega. Porque depois de uma experiência intensa, o natural é o sistema antigo tentar recuperar o terreno. Não com drama, com sutileza, com a voz calma de quem diz que as coisas são como são e que mudar de identidade num vídeo não muda extrato bancário. E você vai firmar respondendo não com argumento, com decreto renovado. Acorde no primeiro dia e antes de qualquer outra coisa diga em voz alta: eu sou herdeiro. Ontem assumi essa posição. Hoje ela continua de pé e vai continuar de pé independente do que o dia trouxer. 10 segundos, antes do café, antes do celular, antes que qualquer coisa externa defina o tom do seu interior. Você define o tom. O segundo dia é o dia em que você prova para si mesmo que não foi emoção. Emoção dura um dia, às vezes menos. Decisão dura mais. Quando você volta no segundo dia, sem o calor do primeiro dia, sem a intensidade da experiência nova, e ainda assim renova, você está provando para a parte de você que ainda duvida que isso é real. Você está dizendo: não foi o momento, sou eu, volte ao vídeo,
Releia o que você escreveu, escreva de novo nos comentários uma palavra, uma frase, qualquer registro de que você está no segundo dia e ainda de pé na nova posição. O terceiro dia é o dia em que o ciclo fecha. 3 dias em espiritualidade não é número aleatório. É o padrão da transformação consumada, da morte do ciclo antigo e do nascimento do novo, da semente que criou raiz suficiente para se sustentar sem o cuidado intensivo do plantio. No terceiro dia, você não vai voltar por obrigação, vai voltar porque vai querer confirmar que completou, que honrou os 3 dias, que manteve a posição quando foi testado. E ao confirmar, você vai perceber algo que não estava disponível no primeiro dia. Uma solidez. Uma certeza que não depende mais de sentir, que está instalada, que é sua. E aí, o ritual formal termina, mas a identidade continua. Agora eu preciso falar com você diretamente sobre algo que vai acontecer nesses 3 dias. A dúvida vai aparecer. Não estou profetizando negatividade. Estou sendo honesto sobre como funciona o processo real de transformação. A dúvida vai aparecer porque é a resposta natural do sistema antigo tentando se manter vivo. A velha identidade não desaparece silenciosamente. Ela testa, ela questiona, ela aponta para a realidade exterior que ainda não mudou e diz: viu? Não funcionou. Você é o mesmo. Nada mudou. E quando essa voz aparecer, e ela vai aparecer, eu preciso que você saiba o que dizer para ela. Você está apontando para o exterior, mas a mudança começa no interior. E o interior já mudou. Então, você está errada, não com raiva, não com desespero, com a calma de quem sabe. Porque herdeiro não entra em pânico quando a herança demora para chegar. Herdeiro sabe que a herança existe, sabe que lhe pertence, sabe que o processo está em andamento e espera com a paz de quem tem certeza, não com a ansiedade de quem torce. Essa é a postura dos 3 dias. Decreto no primeiro, confirmação no segundo, consumação no terceiro. E depois do terceiro dia, você não vai precisar mais do ritual formal. Porque a nova identidade já vai ter raiz suficiente para se sustentar no solo da sua vida cotidiana. Já vai ser parte de quem você é, não de quem você está tentando ser, de quem você é. E agora chegamos ao pacto final. Não um pacto de palavras bonitas para fechar o vídeo com impacto emocional. Um pacto real, concreto, pessoal, feito entre você e a decisão que você tomou hoje. Porque no final das contas, o único pacto que importa não é o que você faz comigo, não é o que você faz com esse canal, não é o que você faz nos comentários para outros verem. É o pacto que você faz com você mesmo. O pacto de não voltar. De não voltar à identidade de pedinte depois de ter assumido a de herdeiro. De não voltar à frequência de escassez depois de ter sintonizado na frequência de provisão. De não voltar à postura de quem está de fora, esperando permissão depois de ter se sentado à mesa que foi preparada para você. Esse pacto não tem testemunha externa. Só você sabe se está fazendo de verdade. Só você sabe se está assumindo com inteireza ou apenas repetindo palavras que soaram bem. E eu não vou te pedir para me provar nada. Vou te pedir apenas uma coisa. Seja honesto nesse momento. Se você passou por esse processo de verdade, se algo realmente mudou por dentro enquanto você ouvia, se o decreto foi feito com autoridade real e não apenas com esperança frágil, se a visualização tocou algo que você reconheceu como verdade sobre o futuro que é seu por direito, se a palavra de confirmação saiu de um lugar de certeza e não de desejo incerto, então o pacto já foi feito. Ele foi feito no momento em que você decidiu ficar, no momento em que você não pulou, no momento em que você desceu nos comentários e escreveu o seu nome quando seria mais fácil só ouvir passivamente.
No momento em que você decretou mesmo sem saber ainda como a provisão vai chegar. No momento em que você visualizou a nova realidade mesmo com a antiga ainda presente ao seu redor. No momento em que você escolheu a palavra que selou o que aconteceu por dentro. Cada um desses momentos foi uma camada do pacto. E agora eu vou selar esse pacto com uma declaração final. Quero que você leia essas palavras em voz alta agora. Não para mim, para você. Eu decido hoje que a escassez não define mais quem eu sou. Eu assumo a posição de herdeiro que sempre foi minha e que a vida, o tempo e as circunstâncias me convenceram a abandonar. Eu decreto que a provisão está em movimento na minha direção agora. Eu me comprometo a honrar esse decreto por 3 dias, voltando, renovando e consolidando o que foi plantado aqui. Eu escolho não voltar à antiga identidade, não porque a nova chegou com facilidade, mas porque a nova é a verdadeira. Eu sou herdeiro. A escassez morreu para mim hoje. E está feito. Isso é real. O que aconteceu aqui hoje é real. E agora depende de você. Não de mais um vídeo, não de mais uma oração, não de mais um decreto, de você honrando nos próximos 3 dias o que foi estabelecido aqui, voltando no primeiro dia para afirmar, voltando no segundo dia para confirmar, voltando no terceiro dia para consumar. Se você ainda não escreveu o seu nome nos comentários, faça isso agora. Se você ainda não escreveu a sua palavra de confirmação, faça isso agora. Se você ainda não clicou no like e se inscreveu no canal, faça isso agora. Se você ainda não compartilhou com as 7 pessoas que precisam ouvir isso, faça isso agora. Cada um desses gestos é uma camada do processo, e o processo está nas suas mãos, não nas minhas, nas suas. Você não chegou aqui por acaso. Você foi convocado. E convocados que honram o chamado não voltam vazios. Cuide desse processo. Ele começou hoje. E o que ele vai produzir nos próximos dias, semanas e meses depende de uma única coisa. Se você vai continuar sendo herdeiro mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando a realidade exterior ainda não tiver mudado completamente, mesmo quando a dúvida aparecer, mesmo quando a pressão voltar, mesmo quando parecer mais fácil voltar ao antigo. Continue sendo herdeiro, porque herdeiros não voltam para a pobreza de identidade depois de assumir o que é deles. Eles avançam, e você vai avançar. O pacto está selado. Amém. E está feito.